A Idade Média começou com a queda do Império Romano Oriental no século V. Esse período durou centenas de anos. Sem os romanos para fornecer proteção, a Europa medieval tornou-se um lugar violento e perigoso. Invasões frequentes de vikings, magiares, muçulmanos e outros ladrões enfraqueceram os governantes europeus que não podiam mais manter a lei e a ordem. Aproveitando a chance, nobres ricos que procuravam expandir seu poder e suas propriedades começaram a lutar entre si pelo território. Desse caos emergiu um novo sistema político e social chamado feudalismo. Como os reis europeus não eram fortes o bastante para controlar os nobres em luta, que ameaçavam seu poder, fizeram um acordo com eles. Numa cerimônia formal, um monarca dava a um nobre um feudo, ou concessão de terra. O monarca também prometia proteger o nobre. Em troca, o nobre jurava lealdade, prometendo ser fiel a seu senhor, o monarca, e fornecer a ele guerreiros armados e outros serviços. Através deste contrato feudal, o nobre se tornava o vassalo do rei ou da rainha. Os vassalos do monarca também se tornavam senhores, subdividindo seus feudos e adquirindo seus próprios vassalos. Como seus superiores, esses nobres menores precisavam prometer publicamente lealdade e apoio em troca de terra e proteção. Muitas vezes o mesmo homem era senhor e vassalo. Senhor de um nobre menos poderoso abaixo dele e vassalo de um nobre mais poderoso acima dele. A sociedade feudal tinha uma ordem social rígida. O monarca estava no topo. Diretamente abaixo dele ficava a nobreza superior. Mesmo estando abaixo do rei, eram esses senhores locais que controlavam a vida da maioria das pessoas. A hierarquia social continuava pelo resto da sociedade. Abaixo da nobreza estavam os cavaleiros, guerreiros a cavalo que batalhavam por seus senhores. Os nobres às vezes contratavam guerreiros, soldados com o mesmo equipamento que os cavaleiros, mas não na sua posição social. Camponeses estavam na base da ordem social. Eles eram geralmente trabalhadores pobres e sem instrução que viviam e trabalhavam na terra dos nobres. Os camponeses eram uma espinha dorsal econômica da sociedade, plantando e produzindo outros bens de que todos precisavam. Os camponeses eram considerados parte da terra em que viviam. Quando um nobre recebia um feudo, também recebia os camponeses que viviam nele. Os camponeses não podiam deixar a terra sem a permissão do senhor e tinham de obedecer suas leis. Eles também tinham de trabalhar para o senhor, cuidando das terras e fazendo pagamentos regulares com o que produziam. Em compensação, os camponeses podiam plantar numa parte das terras do senhor para si mesmos. Talvez o mais importante, durante este período caótico, fosse gozarem de estabilidade e da proteção das leis do senhor e de seus exércitos. Esses eram grandes benefícios durante a Idade Média, quando os senhores em guerra, bandidos e ladrões de fora da Europa eram uma ameaça séria. A principal fonte de proteção durante a Idade Média era o castelo. Um exército protegido dentro de um castelo era incrivelmente difícil de derrotar. Os nobres, seguros em seus castelos, podiam reforçar seus exércitos e expandir seu poder. Mas os castelos eram mais que apenas fortalezas para a nobreza. Eles também protegiam toda a comunidade. Em épocas difíceis, os camponeses locais se protegiam dentro das muralhas do castelo e geralmente ajudavam a defendê-lo. Sob o feudalismo, senhores superiores e inferiores, cavaleiros e camponeses dependiam um dos outros para sobreviver. A vida pode não ter sido fácil para a maioria das pessoas, mas o feudalismo transformou o caos em ordem e ofereceu estabilidade durante uma era violenta e incerta.